excepcionalmente? Eu não vou roubar muito tempo. Eu vim cá não na qualidade de membro do MIL, mas na qualidade de representante da Associação de Escritores Moçambicanos em Portugal e presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na diáspora. Eu vim cá porque é de inteira justiça, da parte de nós, moçambicanos, conhecermos aqueles que defendem a lusofonia, que defendem a aproximação entre os povos que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa e, nesse caso, portanto, reconhecemos, apesar de haver profetas da desgraça, reconhecemos no Renato Epifânio uma pessoa que defende, de facto, uma verdadeira lusofonia, o espírito que nós reconhecemos no Agostinho da Silva tem continuidade através do Renato Epifânio, da sua liderança do movimento internacional lusófono, e, como disse, de que faço parte, mas que não é nessa qualidade que eu estou aqui. Portanto, vim aqui entregar o diploma de membro honorário do Círculo de Escritores Moçambicanos na diáspora, o Renato, para que continue animado nos ideais em que ele acredita, em que nós acreditamos também, e que estamos todos com ele, com o movimento internacional lusófono, com quem estamos em sintonia. Obrigado. Boa tarde. Estivemos há pouco pela Universidade dos Heróis e vamos continuar nesse registro. Unimos aqui a saudar de um grande herói que foi o António Telmo, e hoje estamos aqui para apresentar esta reedição da História Secreta de Portugal, que resulta de uma parceria entre o Círculo António Telmo e a Zéfiro. Antes de mais, uma palavra de agradecimento e um abraço quer para o Alexandre Gabriel, quer para o Renato, que dá vários anos a esta parte, desde que surgiu o projeto da Nova Área, também o MIL, que vem mantendo com aquele grupo de amigos e com o próprio António Telmo, enquanto ele esteve entre nós, vem mantendo uma relação de fraternidade que tem dado muitos e bons frutos e que irá certamente continuar a dar no futuro. Eu não vou apresentar a História Secreta de Portugal por duas razões. A primeira, porque é um livro que não pode ser apresentado segundo o António Castro Carvalho. E a segunda, porque, não obstante, e ainda assim, ele vai apresentá-la. A História Secreta é, pelo menos, seguramente, podemos dizer isto com certeza, é o livro mais emblemático, o livro mais conhecido do António Telmo. Já poderemos discutir se é o melhor livro do António Telmo. Eu penso que o António Telmo não achava que fosse o melhor livro. O António Telmo tinha esta coisa de estar muito descontente por vezes, ou relativamente descontente com alguns dos seus livros. Era assim com a Arte Poética, faz este ano meio século que foi editada, e era assim também com a História Secreta, não tanto pelo livro em si, mas por alguns efeitos secundários ou colaterais que o livro provocou, designadamente uma certa moda de subprodutos de pacotilho ou de pechisbeck, que envolvem o esoterismo, mas desacompanhado de reflexão filosofal. É curioso que numa carta do António Quadros para o António Telmo, 22 de junho de 1977, em que o António Quadros se refere à História Secreta, com entusiasmo, o António Quadros sublinha, logo nesta carta, que o António Telmo consegue associar a profundos conhecimentos esotéricos uma reflexão filosofal de grande qualidade, quer no raciocínio, quer na argumentação. E este é talvez um traço distintivo do António Telmo, sem desprimor para estudos muito importantes no domínio da estética e simbólica, como a introdução à estética essencial do António Quadros, que aliás é referida na História Secreta, ou a estética enigmática dos painéis do Afonso Furtado. Bom, eu vou falar sobretudo e muito rapidamente do projeto de António Telmo, mas não quero deixar de sublinhar que estamos em 2013 e, portanto, completam-se exatamente 500 anos, meio milénio, sobre aquela data de fratura que o António Telmo assinala na História de Portugal, em que ele vê ou entrevê o desvio do projeto imperial do Manuel para terrenos mais tenebrosos. E provavelmente o retrato pessimista e sombrio que hoje aqui ouvimos, e que é inteiramente justo, é ainda uma consequência desse desvio ou dessa fratura que o António Telmo assinalou. Mas eu não vou falar mais sobre a História Secreta de Portugal, porque para isso está cá o António Castro Carvalho.
Quero apenas muito sumariamente dizer que o propósito foi tornar o livro disponível. Era um livro que já não era reeditado há muito tempo, sofreu metamorfose, entretanto, e, na medida do possível, expurgá-lo das grades, dos erros, enfim, também da menor visibilidade das reproduções, e aqui quero prestar a minha homenagem e o meu agradecimento ao Filipe Nobre Gomes, que fez um trabalho excepcional, e também ao António Castro Carvalho, que, apesar do livro não ser apresentável, conseguiu ainda a proeza de escrever um segundo prefácio sobre o livro, que é magnífico, e que liga muito justamente e judiciosamente o António Telmo Teixeira de Pascoais. O livro é também possível porque foi essa a vontade dos herdeiros e, antes de mais, da viúva de António Telmo, Dona Maria António Vitorino, que tem sido incansável no trabalho de classificação, de sistematização, de inventariação da obra de António Telmo, e já estamos a começar a trabalhar também no trabalho de espólio, e porque a Zeca naturalmente se dispôs com entusiasmo a editá-lo. Mas é também um dos frutos do trabalho que o Sr. António Telmo está a fazer, e era sobre isso que eu queria falar um pouco. O Sr. António Telmo existe, de facto, desde o início de 2011, foi constituído notarialmente no final de 2011. Como o Renato já referiu, temos vindo a desenvolver em Sesimbra anualmente ciclos de estudos em homenagem ao nosso patrono, até agora na Biblioteca Municipal de Sesimbra, doravante, a partir do próximo sábado, quer na Biblioteca Municipal de Sesimbra, quer na Casa do Bispo, que é um edifício histórico no centro de Sesimbra, que foi recentemente recuperado. É um edifício quinhentista, era a casa de férias de Dom Belchior Beliar, Bispo do Porto, e estacionava para férias, assim se pode dizer, há 500 anos atrás, em Sesimbra. A partir de sábado será a nossa sede, em parceria com a Câmara Municipal e partilhada com uma outra associação, no caso, uma associação de artes plásticas. Nós, este ano, vamos desenvolver, já iniciámos e vamos continuar no próximo sábado, um ciclo de homenagem a António Telmo, como eu já disse, com as nominações, subordinado ao tema Poesia, Mito e Profecia. Iniciou-se em fevereiro, mês passado, no dia 23, com um colóquio de antevisão ao lançamento da História Secreta de Portugal, em que se procura perspectivar a História Secreta de Portugal e o Portugal Razão e Mistério, de António Quadro, que é um dos nomes homenageados este ano. Aliás, em junho, teremos um grande colóquio na Casa do Bispo, em que participarão o Renato, o Sr. André, o Rodrigo e, eventualmente, mais pessoas que aqui estão presentes. E, portanto, as considerações deste ano arrancaram sobre o signo do António Quadros, com a presença da doutora Mafalda Ferro e a explicação da Fundação. Temos também, este ano, já em abril, um colóquio sobre a Lila Pereira da Costa, que nos deixou há um ano, e já agora, no próximo fim de semana, sobre Rafael Monteiro, que é um nome que diz muito pouco à maioria dos presentes, mas que diz muito aos sesimbrenses. Era um grande estudioso da história de Sesimbra, é também um filósofo, colaborou no Jornal 57, um arqueólogo eminente, era um dos melhores amigos do António Telmo. Eu creio que a partir de determinada altura da vida do António Telmo talvez pudesse dizer que era o seu melhor amigo, e tinha esta coisa notável, tinha a quarta classe. Marcelo Caetano, um dia, creio que nesta casa, disse-lhe: eu tenho o maior gosto em receber meu aluno na Faculdade de Direito, o professor só tem a quarta classe. Marcelo Caetano ficou perplexo. Vamos também homenagear, por outra, vamos assinalar no final do ano o cinquentenário da arte poética, um colóquio em novembro, em que será lançado também o 5º volume dos Cadernos Filosofia Extravagante, Confluências, que este ano será dedicado às influências que os mestres e outros autores estrangeiros tiveram no António Telmo e às influências que o António Telmo teve em mestres, em condiscípulos, em discípulos, nos amigos. Enfim, portanto, vamos procurar surpreender estes nexos. Uma última palavra em relação ao sábado próximo. Portanto, no próximo sábado, como eu disse, vamos inaugurar a Casa do Bispo, e o evento terá da nossa parte três momentos fundamentais. A inauguração de uma exposição biobibliográfica e documental sobre António Telmo, de Sesimbra à História Secreta, António Telmo e as Margens da Aventura, que vai dar particular atenção à relação do António Telmo com Sesimbra, à sua relação com o outro lado do Atlântico, o período em que esteve em Brasília, em que conviveu e trabalhou com a Cristina Silva e Adoro de Souza. Portanto, é uma nota lusófona que me traz aqui também registrar. Depois o seu regresso
primeiro para Granada, depois para Tomar e depois para Sesimbra, onde durante 2 anos é diretor da Biblioteca Municipal e professor, e onde vai desenvolver uma atividade notável também no jornal O Sesimbrense, publicando textos muito importantes, como os heterónimos na pessoa, e também dos Histórias das Touradas, são textos que são reunidos no Filosofia e Cabala, e depois, naturalmente, a História Secreta. A edição da História Secreta, a recepção da História Secreta, junto dos mestres, dos condiscípulos. Nessa exposição vão estar cartas do Álvaro Ribeiro, do Agostinho da Silva, do António Quadro, da Dalila, enfim, creio que uma carta do Mário Sá, absolutamente inédita, sobre a arte poética. Vão estar daquilo escritos do Agostinho da Silva e do António Telmo sobre Sesimbra, já não são inéditos, mas que são, para os sesimbrenses, são verdadeiras relíquias, não só por quem os escreveu, mas também por aquilo que dizem sobre Sesimbra. Vai estar o primeiro texto que o António Telmo publicou, num jornal chamado Búzio, do qual tem um único número e do qual há apenas um único exemplar. É um poema, creio que um soneto, chamado Dionísio, ou Dionísio, pelo cima com o professor da época António Provença. E vão estar também muitos documentos biográficos do António Telmo, muitos dos livros com quem ele dialoga, dos autores e dos livros com quem ele dialoga na História Secreta, e por mais uma coincidência muito engraçada, um livro com 200 anos, o livro pelo qual ele, e antes dele o Fernando Pessoa, aprendeu a simbólica dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito. Portanto, é uma exposição que vai ter, não estou a tirar nenhuma conclusão, é uma exposição que vai ter 8 núcleos, o último dos quais assinala uma certa viragem de pensamento do António Telmo, em que ele passa de uma fase mais gnóstica, que de alguma forma ainda é da História Secreta de Portugal, para uma fase mais cabalística, que de resto está por ele esclarecida num texto de Viagem a Granada, Sampaio Bruno, do Encoberto. Neste último núcleo da exposição, neste 8º núcleo, onde vamos dar a imagem dessa viragem, vai estar um documento precioso que foi descoberto muito recentemente pela viúva, consiste numa carta, consiste num daquilo escrito do António Telmo, que revela o plano e o Álvaro Ribeiro numa esplanada de Sesimbra. Sesimbra é de facto um lugar que reaparece nesta exposição e nesta história. Um plano manuscrito do Álvaro Ribeiro de uma outra história de Portugal, num sentido diferente, de alguma forma adverso àquele que a História Secreta de Portugal traduz. Uma história cripto-judaica de Portugal, que o António Telmo afirma que só se poderia chamar História de Portugal e Israel, caso viesse a ser publicada, viesse a ser escrita e publicada. O António Telmo não a escreveu, mas nunca abandonou este tema da História Secreta de Portugal, e ainda no sábado ou no domingo a sua viúva encontrou mais uma preciosidade. É um texto daquilo escrito também, que me foi lido ao telefone, e creio que pela duração daquilo que ouvi, vai ter 2, 3, 4 páginas daquilo escrito, chama-se Natureza de Portugal. É um texto que versa os temas, as matérias da História Secreta de Portugal, traz coisas novas, vai ser lido pela primeira vez em público no próximo sábado, pelo António Carlos Carvalho, e vai ser oferecido para publicação à Nova Águia, para o próximo número 12, até porque há algumas referências ao pensamento do António Quadros, e portanto nós queremos com esta oferta deste inédito mais uma vez testemunhar a gratidão, a amizade e a fraternidade que unem os vários projetos sob a égide de Portugal da Paz. Muito obrigado. António Carlos Carvalho. Tal como eu disse, não vou apresentar a História Secreta de Portugal, porque ela se apresenta por si mesma. É a mesma coisa que eu chegar ali aos Jerónimos e dizer, agora vou-vos apresentar os Jerónimos. Não, não é isso que este livro faz. Limito apenas a citar, porque enfim, escrever estes prefácios já para 2 edições diferentes, apenas a citar algumas notas que vêm a tarde foi-se para mim e que penso que podem incitar-vos, no meio desta apagada e vil tristeza em que vivemos,
a pegar num livro que é luminoso. E nós não precisamos de neon, não precisamos de raios laser, mas precisamos de muita luz interior. Folgo muito por ver que, finalmente, a história secreta de Portugal está em boas mãos. Se eu digo isto é porque eu arrependo de muitas coisas que fiz na vida, mas não me arrependo de modo nenhum de ter ajudado a pôr à luz, enfim, a publicar esta história secreta, desde aquele dia extraordinário de 76, em que me apareceu aquele senhor de bigode, que eu não conhecia de parte nenhuma e que veio ter comigo, que me interpelou no átrio de entrada do jornal onde eu então trabalhava, aqui na Joaquim de Onda Aguiar, e que me ofereceu, que me propôs a publicação daquele manuscrito que ele me trazia. Que eu li nessa noite, mas que não li nada, quer dizer, que não li mais nada, nem certamente dormi nada nessa noite, a não ser aquele texto, e fiquei apaixonado por ele, e entusiasmadíssimo, e pensei, isto tem que ser publicado, porque efetivamente correspondia a um desejo íntimo que eu já tinha, que era de, em Portugal, se fazer alguma coisa que correspondesse àquilo que tinha sido o mistério das catedrais, já há muitos anos em França. Mas finalmente o livro está em boas mãos. Se eu digo isto é porque eu arrependo-me sim de ter publicado o livro naquela editora dirigida por um sujeito que se veio revelar um completo aldrabão, professor de muitos aldrabões que nós temos hoje por cá, e continua, aliás, ativo, como é típico dos aldrabões, e que, a palavra mesmo essa, aldrabou constantemente o António Telmo na prestação de contas, nas edições que fez, reedições que fez, e nunca disse-me que ele conta, nunca lhe pagou aquilo que era devido, continua a usar e abusar do livro e de outras coisas e de outros livros que foi publicado. Mas finalmente o livro está em boas mãos, porque está nas mãos de pessoas honestas, pessoas que são superadas pelos ventos bons da história, que têm um nome de vento na editora, o Zéfiro, e que na verdade estão a dar bom uso e bom seguimento e andamento à obra deste homem que era coisa rara, um homem bom, e que era coisa rara, um patriota. E vem a propósito falar nisso e usar a palavra tantas vezes maldita, durante tantos anos maldita, antes de haver agora partidos de esquerda que se intitulam patrióticos e de massas. Mas houve uma altura em Portugal em que não se podia ser patriota, era mal visto. Esta casa, felizmente, não ficou manchada por coisas dessas. Mas esse homem era um patriota, amava a sua pátria e vem a propósito porque hoje calculem que, segundo o calendário, é o dia do pai, o dia dos pais. E nós estamos a falar da pátria, da terra dos pais. E das mães, obviamente, não há pais sem mães, não é? Já o contrário não é exatamente verdadeiro, mas isso é outra questão. Um homem nobre de espírito também, como é a verdadeira nobreza. A nobreza não é um anel de brasão, não é um sinete, aliás inútil, porque agora mandam-se mensagens eletrónicas e os sinetes já não dá para pôr em lugar nenhum, nessa mesma mensagem ou nessa carta que se envia. Estou a falar da nobreza de espírito, autêntica, aquela que mais tarde pode vir a ser coroada pelo rei, mas que nasce inicialmente na alma de um homem quando é inspirada por Deus. E o António Telmo era isso. E isso também não lhe foi perdoado e não lhe é perdoado ainda hoje. Curiosamente, o livro sai em 77, numa altura em que a pátria estava numa encruzilhada perigosa em termos históricos e tudo o resto, em termos espirituais também, e surge como um grito de alerta e ao mesmo tempo como uma chamada de atenção para aquilo que nós poderíamos dizer que era o espírito deste país, ou a alma deste país. E curiosamente, e não por acaso, volta a sair neste ano 2013, se o António Telmo fosse vivo, ficaria arrepiado porque eu detestava o número 13, como nós nos lembramos, mas a verdade é que sai neste ano 2013 em que mais uma vez esta pátria está à beira do abismo, não à beira do mar, que isso sempre estive, mas à beira de um abismo. Um abismo que outros nos criaram, que nós ajudamos a criar, alegremente, caninamente, indo atrás de outras sereias, as sereias que vêm da Europa. A Europa é essa de que outrora nós fomos a cabeça e o rosto. Hoje não sei o que somos, ou sei, mas prefiro não dizer. Este livro, evidentemente que abre
tal como tinha aberto a arte de ser português, abre caminho para que outros surjam, nomeadamente para que surja o Portugal, Razão e Mistério, que percebe-se hoje por esta carta do António Quadros, que surge como quase como uma resposta, ou como um complemento, ou como uma outra visão sobre as questões que já António Telmo levantava no seu livro, e evidentemente que está intimamente ligado com a maior parte da obra dessa enorme mulher de alma, de coração, de espírito, pequena de estatura e, como de costume, esquecida neste país, que se chama Dalila Pereira da Costa. Portanto, estamos a falar de um conjunto de almas de eleição que se debruçaram sobre esta coisa de que é ser português e de que é ser Portugal. Eu lembro que o António Telmo tinha como seu número pessoal, diria eu, como sua razão pessoal, o octógono, o número 8, com as 8 letras da palavra Portugal, com as 8 letras do nome Mensagem do livro da Pessoa. O 8 como a charola de tomar, que é o octogonal. O 8 que significa o 8º dia, ou seja, o primeiro dia da criação agora feita pelo homem. E isso remete-nos, evidentemente, para o interior deste próprio livro, em que se tenta aprofundar um pouco daquilo que já a Pessoa, tantas vezes citado por Telmo, embora essa circunstância seja completamente esquecida pelos chamados pessoanos, quando a Pessoa dizia na mensagem que todas as nações são mistérios. E a mim, deixem-me desabafar, a mim que estou farto de ouvir dizer que Portugal é uma marca, a mim que estou farto de ouvir gente responsável falar deste país, mostrando a sua completa ignorância daquilo que nós somos, que fomos e que seremos, a mim apetecia-me chegar ali a Belém, apetecia-me chegar ali a São Bento e distribuir àquela gente que tem mais responsabilidades que todos nós, foram chamados para as desempenhar, entregar-lhes a cada uma, como agora se diz, cada um e cada uma, um exemplar deste livro, como de Portugal, Razão e Mistério, como da arte de ser português, evidentemente, e como da maior parte das obras da Dalila. As outras eles não conseguiriam entender, mas estas talvez. E é preciso depois pegar naquela gente, levá-los como eles gostam de andar, muito democraticamente, em caravanas de carros pretos com motares à frente, aos lados e atrás, mostrando que somos todos iguais e uns são sempre mais iguais que os outros, e pegar nessa gente toda e levá-los aos Jerónimos, porque este livro fala concretamente dos Jerónimos, mas levá-los também à batalha, levá-los também a Tomar, levá-los também a Alcobaça, levá-los a algumas igrejas românicas deste país, e depois levá-los à beira do mar, já agora remetendo para o tema da Nova Águia, e perguntar-lhes o que é que estamos aqui a fazer, o que é que vocês estão aqui a fazer, o que é que querem fazer disto, o que é que acham que este país é. Chamar-lhes apenas a atenção para esta questão. Claro que não me iriam ouvir, sou completamente insignificante e tenho um tamanho abaixo do europeu. Portanto, obviamente que não me ligaria nenhuma, mas pelo menos eu tentaria fazer isso. Só para os abanar, o tal abalo que é necessário, e espero que não seja um temor terno, que por aí venha um outro, para nos abalar de uma outra maneira. Nós estamos aqui num tempo em que uma frase do Camões, que curiosamente o Almada colocou no átrio do edifício do Diário de Notícias nos anos 40, e que ninguém no Diário de Notícias vê, como é costume. Porque, como dizia o Almada, olhamos, mas não vemos, mas a frase está lá. A frase do Camões, que o Almada pôs lá, repito, e o Almada era citado também por António Telmo, nomeadamente do Bachelard, falando do trato que ele faz de Pessoa. Portanto, há aqui um círculo de amigos, um círculo de almas gêmeas, ou pelo menos da mesma linhagem. A frase de Camões é esta: quem não sabe arte não na estima. E eu diria, parafraseando,
Quem não conhece Portugal não o ama. E este é o cerne da questão. É conhecer um país. É descobrir o país, a última descoberta que é necessário fazer. E que nós teimamos a não fazer. Porque preferimos ir para o outro lado. Ou porque, de facto, olhamos, mas não vemos. Como se fôssemos cegos. E também não ouvimos. Atrás de mim, atrás de nós que estamos aqui, estão as armas inteiras de Portugal. No seu ponto mais alto, no mais sublime, e portanto o mais significativo e o mais simbólico, está, diria eu, aquilo que é o espírito deste país. E que é uma serpente alada, ou um dragão com asas. Isto significa, meus amigos, que apesar de tudo que querem fazer este país, apesar dos abismos que lhe vão cavando a seus pés, na esperança que ele vá parar ao mar, desta vez inerte e afogado de vez, apesar de tudo, um dia, quando formos maiores do que nós próprios, estando ao leme, ou estando agarrados apenas às cordas ou às velas, um dia, esta serpente que rasteja, porque nós estamos hoje a rastejar, vai ganhar asas e vai voar. E então veremos quem tinha razão. Então veremos se este país se reduz a números, e é tudo uma questão de números, nem sequer os simbólicos, os outros. Não é? Ou se, na verdade, este país é um número, o tal número 8. E temos que iniciar uma nova criação. Muito obrigado, Dr. Carlos Carvalho. Antes de encerrar a sessão, gostaria de dar a palavra ao Sr. Manuel Ferreira Patrício, que chegou depois da sessão se ter iniciado. Eu próprio salientei a sua colaboração neste número da Gambari, bem como nos números anteriores. Aliás, salientei a colaboração e aproveito a oportunidade para também salientar uma não colaboração, ou seja, o professor Manuel Ferreira Patrício musicou um poema do Pessoa, que todos nós conhecemos, da mensagem, Mar Português, já que entre os seus vários atributos conta-se essa capacidade de musicar. Infelizmente as pautas nós não conseguimos publicá-las neste número, mas fica desde já prometido. No próximo número virão as pautas do professor Manuel Ferreira Patrício, em que se musica o poema Mar Português do Fernando Pessoa. Além disso, o professor Manuel Ferreira Patrício também, até numa estreita colaboração comigo, irá estrear no Congresso da Cidadania Lusófona, mais precisamente numa festa que tem por título geral Viagens e que está a ser coordenada pela Luísa Janeirinho e que irá decorrer no âmbito desse Congresso. Nessa festa, dizia, vai realizar-se a estreia do novo hino da lusofonia. A lusofonia não tem um hino, a partir de 2 de abril vai ter um hino, e isso dever-se-á, sobretudo, ao professor Manuel Ferreira Patrício, que estará cá, aqui bem perto da Cidade de Geografia, com o seu coro de Montargil, para estrear esse mesmo hino. Portanto, uma palavra final para si, professor Patrício, e daremos encerrada. Uma palavra muito curta. Eu já me fiquei a virar quando disse que enquanto eu dissesse qualquer coisa, eu não consegui. Não vale a pena, muito obrigado. Falo aqui. Os meus cumprimentos a todos, as minhas desculpas aqui à mesa, porque eu não tenho nada para vos dizer. Mas relativamente a estas referências das fez, digamos, à música, de facto, eu, desde criança, faço música. E um dia estava muito desiludido com a rejeição do meu projeto de escola cultural, que era uma escola completamente dedicada a Portugal, uma escola de facto que
era habitada pelo amor de Portugal, aquela esperança em Portugal, no seu futuro, no seu presente e no seu passado, para falar desta maneira. E, de facto, eu a certa altura fui corrido de Lisboa para deixar de liderar o projeto da Escola Cultural. Fui mandar para ela, convencido que assim iria ser sepultado no Alentejo. Mas, claro, quer dizer, até agora tenho continuado vivo, tenho continuado a amar Portugal e tenho continuado a fazer o que é possível. E quando nós estávamos na véspera, no início do segundo Congresso de 1992, quando nós estávamos, digamos, para iniciar aquele Congresso, nós estávamos desiludidos e revoltados. E eu tinha, de repente, nasceu em mim e senti-me, perguntávamos a nós próprios, valeu a pena? Agora até podemos perguntar se valeu a pena, no fim de contas, Portugal, se vale a pena continuar a acreditar em Portugal. E eram aí 2 da manhã, quando eu deitado na minha cama, que era uma cama franciscana, mesmo antes do Papa não se chamar Francisco, não é? Uma cama modesta, e de repente ocorreu-me a existência daquele poema magnífico de Marco Português, ao mais salgado que o professor Salvador Lágrimas de Porto, a certa altura, como sabe, na segunda estrofe, começa assim: valeu a pena. Eu posso ter as maiores dúvidas do mundo, quase 24 horas por dia, mas há um minuto, no final, em que não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e consigo, digamos, levantar a alma, levantar o espírito e acreditar que tudo vai ser bom, tudo vai ser belo, tudo vai ser, como aqui foi descrito, particularmente pelo André Carlos Estrelado. Eu estava a ouvir e a lembrar-me de quando conheci, nesse ano de 76, não é? Estava na Vega, era na editora Vega, na Vega. E, portanto, estava a lembrar-me muito bem e emocionado com isso bem. De modo que, de repente, apareceu-me a peça na cabeça. Eu levantei e fui escrevê-la. Portanto, eu devo ter escrito aquilo entre as 2 e as 4 da manhã, daquele dia que está no original, que eu tenho esse papel ainda, e ele agora, evidentemente, foi olhado por mim quando preparei a partitura para mandar. Porque, portanto, mais tarde, eu tive pelas 4 vozes mistas, cantámos aquilo mesmo naquele congresso, o lado português, e penso que foi uma dádiva que, digamos, um poder superior, eu diria Deus, me ofereceu, porque acho de facto que o poema é uma maravilha, mas acho que a música com que ele foi vestido também vale a pena ser ouvida. Aliás, o professor Renato já ouviu, quando foi homenageado o professor de Moreira ali na Academia das Ciências. Eu preparei com o empenho do Instituto de Estudos Académicos para Seniores um pequeno coro, não é? Cantámos na português. Claro, de uma forma simples, de uma forma modesta, as vozes eram poucas, as vozes também não eram vozes com alguma idade, digamos assim, e portanto, como sabem, as vozes também ganham português. E a certa altura perdem o poder que tinham quando eram mais jovens, não é? Nós fizemos isso. De modo que tivemos a ideia, quando o tema era o mar, de sugerir ou propor a publicação daquele poema na Nova Ásia. Eu só aqui há 2 dias, eu tive um acidente automóvel aqui há uns dias, na noite de sexta-feira, e portanto eu fiquei mais ou menos bem, não é? O meu carro não ficou, e portanto neste momento o António Cadito que estava ali, eu disse que não podia ir amanhã a Aeroporto sobre as Nascenças e agora apareci aqui porque me trouxeram. Portanto, puseram um carro e um polícia à minha disposição para eu poder vir à Academia das Ciências e vir aqui estar convosco mais este bocadinho. De modo que lá consegui mandar a partitura para cá, não é? Estava, devo dizer, muito entusiasmado. Porque pela primeira vez a Nova Águia publicava também um texto musical e de alguém que é da família e também, digamos, portanto era possível até sugerir que alguém a ensaiasse, a cantasse e que o mar português, de facto, passasse a ser cantado de uma forma, quase uma espécie de hino nacional novo. Aliás, os meus coralistas lá do Instituto de Estudos Académicos para Seniores da Academia das Ciências achavam que eu não ouvi um deles, aquilo devia começar a ser agora o hino português, o mar, mas com aquela música, que naturalmente era limitada, mas que eles gostaram, não é? Infelizmente, inclusivamente, chegou a ser feita a proposta, e mesmo por um alto responsável da Marinha, de eu contactar com o coro da Marinha, não é? E ensaiar aquilo, a 4 vozes listas com o coro da Marinha, não é? Com aquela primeira estrofe, que tem, portanto, um ar bastante épico, depois com aquela parte elegíaca, que o poema também tem, depois volta à segunda estrofe de novo é épico, elegíaco e finalmente completamente épico, não é? De modo que o que eu posso dizer
é que eu estaria aqui, estou aqui muito feliz, gostei muito de ouvir o que eu vi. E não cheguei exatamente no princípio, mas cheguei quase ao princípio. Ainda ouvi o Vieira da Gama, não ouvi o Renato no princípio, mas ouvi o Rodrigo Sobral Cunha, ouvi o Pedro Martins, ouvi o António Carlos Carvalho e, naturalmente, me satisfez a alma e me satisfez o espírito por aquilo que eu vi. E, portanto, se de facto partilha a vossa tristeza, partilho, quer dizer, esta angústia em que nós atualmente nos encontramos, e naquele livro que eu agora também vou publicar pela Zéfiro, sobre o labirinto iniciano, portanto, eu a certa altura chamo a atenção para aquele terrível poema que é a Elegia da Sombra, mas encontrei uma saída nos textos do próprio Fernando Pessoa para não aceitar aquele pessimismo, aquele nihilismo que de facto é o que passa por toda a Elegia da Sombra. Portanto, eu estava comigo, cheio de entusiasmo, digamos, em poder ver ali aquilo. Assistir não ao nascimento do mar português em música, mas ao batizado do mar português em música, aqui nesta nossa sessão. De forma que fico muito satisfeito, porque a única coisa que muda pelos vistos é a data de batizado. Portanto, no próximo número da Nova Águia será possível ver lá a peça, e eu espero depois, porque aquilo que vocês que sabem música, o Sérgio Caviano, qual é a secretária que lá está, leiam, o ouçam mentalmente, até fisicamente, se for possível, e eu, por mim, depois já disponível um dia, se quiserem gastar um bocado de tempo numa sessão destas, foi eu que ensaiar o mais de 4 votos músicas, estou à vossa disposição. O meu abraço a todos. Já prometido, no próximo número da Nova Águia, teremos a pausa. Faremos o primeiro lançamento aqui e esse lançamento terá a apresentação ao vivo da. Em meia hora eu estarei tomando. Não me completo, mas não me completa, mas suficiente, digamos, para fluírem, digamos, Faremos então o mar português. Quero uma vez mais agradecer a vossa presença e dizer que quem quiser adquirir a revista ou a História Secreta de Portugal pode fazê-lo à saída desta sala. Quem quiser adquirir o livro do Rodrigo Sobral Cunha pode dirigir-se aqui à mesa. Na mesa temos também muitos programas do Congresso de Abril, 2 e 3 de Abril, e conto com a vossa presença também nesse Congresso. Obrigado.